Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 15/4/2026. Nós estamos em Romanos, capítulo 1, e o verso de número 9, que diz assim: Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Nós estamos vendo Paulo trazendo, através do Espírito Santo de Deus, a direção do que é ser um bom cidadão romano, não só humano, mas um bom cidadão romano, humano celeste, que significa o máximo da direção humana, né? Qual o alvo, seja ele filosófico, entendimento humano, Paulo trazendo aos romanos essa reflexão. Melhor não é ser um indivíduo excelente com uma ética excelente humana, o melhor da existência do ser é ser um indivíduo excelente dos céus. É ser um indivíduo excelente com e aos olhos de Deus, completo no que é o exercício do projeto que Deus teve com o ser humano quando enviou o ser humanozinho para a Terra. É o mesmo sentido que estamos estudando também quando Deus fala através da sabedoria dada a Salomão sobre o rumo da vida, ele ser para sermos reis, não só na terra, mas na eternidade. Aqui, Romanos está ensinando de que a maior beleza não é ser uma boa autoridade romana, na época falando aos romanos ali, mas ser uma autoridade, além dos cuidados humanos, ser uma autoridade excelente coligada aos céus. Trazendo para os romanos, o foco de maior importância é a existir com a sua essência ligada a Deus num exercício vivo cotidiano do dia a dia, no seu dia a dia, ok? E como se faz isso? Então ele diz, a primeira coisa de uma excelência para uma autoridade, seja lá em que cargo, área ou em que circunstâncias era ou tanto de pessoas ou serviços de influência se domina através aquele exercício de autoridade referencial que o indivíduo possa ter, é necessário ele entender que quando ele começa a ser uma excelente autoridade, seja romana, humana, celeste, coligada a Deus, ele traz a vontade, o entendimento e o compromisso de aliança com a manutenção completa e trina, porque ele tem que trazer essa boa manutenção do trabalho dele, ou seja, ele tem que se preocupar em manter com excelência, porque ele tem que trazer a graça. O que que é a graça? Gratidão sobre aqueles que ele exerce o seu ofício. Ele tem que primeiramente trazer graças para que haja gratidão a Deus por aquilo que ele exercita e gratidão nos seus subordinados por aquilo que eles também exercitam no ofício de auxílio de cada um fazer a sua parte. Cooperar com o sistema de ambiência de gratidão divina, graça divina sobre o ambiente. A graça de Deus divina, ela vem aonde tem manutenção, e aonde existe manutenção, pode-se dar a Deus ações de agradecimento. Então, começa sobre a importância de fazer um serviço de manutenção bem feito, completo. Se eu estou com o exercício de manter algo, eu tenho que manter tanto quanto Deus é completo, a minha parte tem que ser mantida completa. Se eu não estou conseguindo ser completo, alguma coisa está acontecendo. Eu estou com falta de recurso, eu estou com falta de capacidade, eu estou sendo impedido por algo que eu não posso quebrar, romper, passar por cima, devido a alguma circunstância. Então eu preciso de ajuda para exercer um bom ofício na área em que Deus me colocou. Por quê? Aonde Deus me colocou, o dever de todo referencial é ser completo, totalmente completo no seu exercício para que haja graça, haja ações de agradecimento naquilo que faz. Então, hoje nosso verso continua Paulo dizendo: além de exercer a
Boa manutenção que gera gratidão genuína, espiritual, emocional e física de um referencial. Verso 9: Deus a quem eu sirvo em meu espírito. O referencial ele precisa entender que ele serve, ou seja, ele mantém as coisas, ele trabalha naquilo que ele está fazendo, ele está trabalhando, ele está operando o seu ofício, ele está servindo, ele está mantendo algo, alguma área, algum setor, a qual ele foi chamado para exercer a manutenção completa, primeiramente em meu espírito, ou seja, servindo primeiramente a Deus. Por isso que servir a Deus não é só no espírito e na alma. Se fosse só no espírito e na alma, a gente não precisava morar no planeta, era só feito por Deus como os anjos. Mas a gente foi colocado num planeta que limita a condição humana, não é para manter ele simplesmente limitado, é para ele aprender o que é a manutenção real, vista, tocada, sentida, percebida, confirmada em veracidade, de razão, de essência. Então, aqui, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. O cidadão romano precisava entender que se vive não só por si, para si na terra humana, não só para ser espelho ao homem que o vê, né? Eu sou bom, ético, porque o próximo tem que ver em mim um espelho de excelência para ser inspirado. Não é só isso. Ele precisa ser bom porque ele serve a Deus no espírito. Então tem algo maior na existência. O que é? Viver para Deus no espírito. Servir a Deus em espírito, independente do trabalho que se faça. E o que é servir a Deus no espírito? É manter tudo que está em nós na intenção de Deus. Espírito significa intuição. Espírito significa mensagem intuitiva, aquela mensagem da razão interna. É o espírito do indivíduo, é a intenção e intuição interna maior, aquilo que está no profundo. E tratando-se de servir a Deus em espírito, significa servir a Deus na intenção de Deus. Buscar qual a intenção de Deus para a sua própria existência e ser um referencial que trabalha na intenção de Deus. Isso quer dizer que tem que estar tudo religioso? Não. Quer dizer que eu vou buscar a manutenção de origem que Deus cuida da vida trina, tanto na área espiritual, emocional e física, e vou trabalhar completamente com aliança no meu espírito, na intenção do meu espírito diante de Deus. Então, um cidadão celeste, ele começa naquilo que ele está fazendo, servir, manter, de forma não parcial, não pode ser só de uma área, mas completo, espiritual, emocional e físico, manutenção completa, tanto porque Deus nos fez trino, as condições e as circunstâncias da nossa vida é trina, ela não é uma só, e segundo, porque a ausência de uma coisa, de uma área afeta a outra, e terceiro, porque quando se serve a Deus, o indivíduo que é cidadão humano e celestial, ele está servindo, mantendo no espírito, na intenção de Deus, ligado à sua intuição interna, à sua razão, sua vontade, todo o seu destino e foco de mente, de espírito e alma está querendo servir, manter para Deus. O Deus a quem eu sirvo, trabalho, mantenho em meu espírito, na intenção dentro de mim, ligada à intenção de Deus. Ele segue dizendo, no evangelho de seu filho. O evangelho de Jesus, o que é? Salvação. O que é salvação? Ressurreição, restituição. O que é a restituição? Reaver e manter todas as coisas nas três áreas de vida. E ele não veio só salvar a alma, salvar o espírito. Ele veio salvar e restituir toda a nossa vida e vivência. Se fosse só questão de espírito e alma, a gente já tinha sido
levado, aceitou Jesus, foi arrebatado. Mas não é assim. A gente aceitou Jesus e começa agora o processo da restituição na terra. E se ele começa a restituir tudo que há dentro de nós na terra, porque estamos sendo preparados para o céu, a restituição na terra não é só do nosso espírito, da nossa mente, da nossa alma. A restituição concerne a tudo que a gente obra no mundo físico, as coisas físicas ao nosso redor que precisam ser restituídas. Então, a restituição é completa de um cidadão que é referencial e ele é uma autoridade romana, humana e celeste. Ele começa a servir, manter as coisas para Deus no Espírito e no Evangelho, na restituição de Jesus. Jesus é a parte que cuida das coisas e fez todas as coisas que existem na área física, no setor físico. Então, o referencial, ele traz a graça, a manutenção que gera gratidão, verso 8, e o verso 9, ele serve a Deus no seu espírito, na intenção de Deus, no evangelho, na restituição de Cristo, da manutenção física, na área física. Ele diz: esse Deus a quem eu estou mantendo, servindo, o meu trabalho na intuição de Deus, com o Evangelho, trabalhando na restituição do seu Filho Jesus, que cuida da parte de todas as coisas feitas, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Outra razão de ser um cidadão celeste é que, além de servir para a intenção de Deus, Deus nos criou para servir para a intenção dele, ou seja, manter as coisas e trabalhar junto com a intenção de Deus sobre elas. Nós fomos chamados e vivemos enquanto Deus está nos acompanhando. Esse versículo nos mostra claramente como Deus acompanha o referencial. Ele diz: ele é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, Deus, o seu Espírito e Jesus, que faz todas as coisas físicas, que está no controle de todos os movimentos físicos, ele é a nossa testemunha, ele convive conosco. E aí Paulo diz: o Senhor está vendo como eu faço menção. O que é isso? Eu lembro, falo de vós, menciono, eu me lembro de vós. Significa de que se Paulo estava lembrando, Paulo estava querendo fazer algo por eles. Paulo estava nessas circunstâncias aqui orando por eles, ou seja, em trabalho de manutenção por eles. Paulo dizendo: Deus é minha testemunha do quanto eu estou trabalhando por vós, mantendo a vós, lutando para dar conta de manter. Só que a manutenção, ela precisa ser sempre completa. Então, para um bom cidadão romano, ele precisa entender e ser celeste que Deus o chama para trabalhar em espírito com Deus. Em tudo que ele faz, ele tem que estar em espírito com Deus. Comunicação de espírito com Deus, ligado no espírito com Deus. E saber que Deus é testemunha de tudo que ele faz e como ele se importa com aquilo que ele está trabalhando. Como é que ele se importa com as pessoas que ele está coligado a cuidar? Como que ele está se importando com aquilo que ele está fazendo? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.